Na verdade, uma pergunta. Hum. A Ré vai realizar o interrogatório na frente da mãe, que é testemunha? Não, perdão. Tem que excluir aqui da sala. Senhora Luciana, pode sair da sala, por favor? Tá, deixa eu tentar fazer isso aqui. É só clicar nesse vermelho, né? Isso, obrigado. Só mais uma dúvida, Excelência. Em relação a requerimentos que também são relacionados à questão de ordem, até por cautela, né? Respeitando a imunidade dos advogados que não podem não tem imunidade sobre delito de calúnia, a defesa também vai solicitar prazo para fazer requerimentos acerca do que foi dito aqui em audiência em relação Tá, mas, doutora, se for requerimento sobre essas questões, aí a gente faz depois da Sim, eu gravação só aqui, tá queria bom? deixar constando para não precluir o direito, Excelência. Tá, não, claro, a doutora vai ter a oportunidade de fazer requerimentos. Eu tô falando que a gente está na fase interrogatória aqui e não Certo, na fase de formulação aqui dos certo, requerimentos, tá certo. bom? Então, sem não sabe nada sobre essa questão, senhora Larissa, boa tarde. Tá me ouvindo? Boa tarde, tô ouvindo. Então, Larissa, primeiro, só deixando claro, a gente vai fazer seu interrogatório agora. Ele é constituído de duas etapas, tá bom? A senhora primeiro vai responder perguntas a respeito de sua qualificação. Essa parte a senhora é obrigada a responder. E depois antes de falar sobre os fatos, eu vou falar sobre a senhora, mas desde já adiantar que a senhora, nessa segunda etapa, terá a oportunidade de permanecer em silêncio, se assim o quiser, tá bom? Ok. Então, voltando aqui para sua qualificação, qual é sua data e local de nascimento? Sou de Palmas, Tocantins. Nasci em 9/3/98. Tá. Sua formação escolar? Eu estou cursando superior no momento. Tá. Você exerce alguma profissão? Sim, eu sou professora de tecnologia e coordenadora do departamento de ensino também. Você já foi preso ou processado outra vez, além desse caso? Nunca fui presa. A senhora é usuária de drogas? Não, A senhora faz uso de medicação de uso permanente? negativo. Tudo bem, então, essas são perguntas da sua qualificação. Agora, como eu falei, a gente vai falar sobre os fatos. Lembro que agora a senhora tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, teve a oportunidade de se entrevistar e conversar com seu advogado, e eventual exercício do silêncio não pode prejudicar a sua defesa, tá bom? De Ok. qualquer forma, caso a senhora tenha interesse, essa é a oportunidade que tem para dar sua versão dos fatos. A senhora tem interesse em responder as perguntas? Sim. Vai responder? Ok. Então, Sim. Larissa, assim, eu não preciso, né, relatar aqui, mas sobre os fatos sobre os quais a senhora está sendo acusada. A senhora quer fazer um relato livre aqui para a gente o que aconteceu nesse dia, dos fatos do falecimento da sua filha? Desde o início, eu já estava tudo certo, de fato, de sair na casa naquele dia. E o Giovanni chegou da faculdade, inclusive, perguntando se a gente realmente ia sair. Eu falei que sim, a gente ia embora, né? Eu ia organizar a minha vida novamente e a Júlia ia ficar com a minha mãe. Ele sabia, inclusive, desse quesito que eu não tinha capacidade de ficar com ela sozinha, né? Mudando ali. E daí a gente foi deitar normalmente, jantamos normalmente. A Júlia já estava dormindo. Então, a Júlia, ela sempre dormia bem cedo, colocava ela para dormir cedo, vida normal. E ele dormia num colchão no chão, e eu dormia com a Júlia na cama de casal. Até então, aí estava normal, não teve alteração, não teve discussão ainda, né? E essa questão de guarda que ele pediu foi porque eu ia retornar a minha relação homoafetiva com a minha ex-esposa, com a Viviane. E daí ele deixou bem claro que ele não aceitava isso, ele não queria que a filha dele estivesse em um ambiente assim. Inclusive, ele disse isso também na delegacia, quando eu tiver a cariação. Então, por isso que eu sei de todos os detalhes que ele falou, que eu estive de frente com ele, escutando tudo. E quando eu acordei às 5 horas da manhã, mais ou menos, com o choro da Júlia. Eu acordei com o choro dela. Se ele disse que ela não chorou, ela chorou sim. E daí eu levantei, peguei o meu celular, e com a lanterna já ligada para poder encontrar ela, que às vezes ela tinha pesadelo e levantava da cama mesmo.
Mas quando eu levantei, a cena já estava toda feita na cozinha. Não tinha mais o que eu fazer, ela já estava ali parando a respiração. Ela ainda conseguia olhar no olhinho dela, então isso tem extremamente gravado na minha cabeça. Não tem uma cena que não esteja gravada na minha cabeça desse dia. Ele pegou o meu celular, eu falei, eu vou ligar para a polícia. Eu não consegui gritar, não consegui ter essa reação. Me perdoem se esse é o padrão aí para vocês, para a justiça, é gritar e fazer tudo isso, mas eu não consegui. Eu só queria ligar para alguém, e daí quando eu tentei ligar, ele deu um tapa na minha mão e o meu telefone caiu no colchão, perto dela. Eu sei que caiu no chão, né? Inclusive, ele nem estava com a tela quebrada, né? Então, nada. E daí ele falou, eu vou ligar, fica aí com ela. E nesse momento eu fiz uma massagem cardíaca nela, coloquei uns 3 dedos no peito dela e tentei fazer a massagem cardíaca. Não tive sucesso, ela já estava ficando já mais geladinha, bem pequenininha, não era muito grande. Eu tentei fazer a respiração boca a boca nela também e já não consegui mais nada, eu nem sabia o que eu estava fazendo, honestamente, eu só tentei alguma coisa. E nesse momento eu acredito que foi o momento em que ele estava na sacada conversando, fazendo a ligação. A vizinha estava na sacada, ela perguntou o que foi que aconteceu, ele falou que não tinha sido nada, que ele já estava resolvendo. Foi a filha da vizinha, uma mocinha, e daí ele voltou. No que ele voltou, eu já estava pegando a Júlia no colo. Eu tirei ela do colchão e peguei ela no colo. E aí eu abracei ela do jeito que eu consegui, com pano, com tudo, abracei ela. E daí ele veio já falando que eu tinha que assumir, porque era mais fácil para mim assumir que ele ia ajudar a minha mãe. Nesse momento eu terminei de me cegá-la. Foi na hora que eu consegui abrir o armário e peguei uma outra faca e eu desferi, sim, um golpe no rosto dele, onde foi só um arranhão. Né? Ele conseguiu se desvencilhar, ele conseguiu sair de perto. Não sei como é que eu consegui fazer tudo isso com Júlia no colo, mas quando também aconteceu, eu já soltei a faca, porque eu não queria fazer nada, eu só queria também me proteger e mostrar que ele não estava ali com aquele poder ou algo assim, eu queria me proteger o que tinha ainda, eu não sabia se iam chegar a polícia, SAMU, ia pegar a Júlia e levar para o hospital, como cena de filme, isso não aconteceu. Né? Eu tive a certeza quando a minha mãe ela jogou a certidão de óbito da Júlia na minha cara, então eu tive a certeza que ela morreu. Foi nesse momento, entendeu? E na hora que chegou, que eu fiz esse golpe nele, foi questão de 5 minutos. Os policiais, o SAMU, tudo já chegou, um em cima do outro. Ele foi lá, ele abriu a porta. Uma questão é que eu lembro também que ele dormiu de roupa e quando ele acordou só de samba canção. Eu não sei onde foi parar, ele não tinha costume de dormir só assim, não como a gente estava. E eu estava vestida com as roupas, com a calça jeans, eu estava vestida com a camiseta preta, mas eu abracei a Júlia, eu abracei ela, eu peguei ela no colo. E daí eu sentei na cama enquanto os policiais estavam chegando, e quando eu ia colocar ela em cima da cama, ele virou para mim e falou que não era para mim colocar. E aí eu coloquei ela no chão, e aí veio a policial, acho que era a moça da SAMU, que eu estava vestida de vermelho, e começou a fazer uns exames na Júlia, e daí ela só pediu, pega o pano, por favor, coloque em cima dela, e começou a registrar o óbito dela. Então, não tentaram fazer as cenas de filme que eu estava esperando, ou algo assim, então, só mandaram jogar uma toalha em cima dela, só isso. E eu, no mesmo lugar que eu fiquei, sentada, lá eu fiquei até chegar um policial. Eu não me recordo de jeito nenhum de ter falado eu cometi isso, porque minha mãe foi casada com um policial civil há muito tempo também, e ele sempre disse que a autoridade, ela tá nas delegacias, ela está ali como vocês, assim, em júris e afins. E ali eu não conseguia fazer mais nada, e eu fiquei de cabeça baixa, eu não me recordo de ter falado foi eu que fiz isso, não me recordo mais. Vai seguir eternamente a minha palavra contra deles.
né? E quando chegou os policiais, também não me falaram todos esses artigos, você tem direito a isso, ligar para sua mãe, ligar para um advogado, nada, nada. Só já me algemaram para trás, falaram que eu estava presa, enquanto o Gilvan continuava no cantinho da casa de samba canção, como se nada tivesse acontecendo. E já me mandaram pegar um documento, alguma coisa algemada, né? Tanto que quem me ajudou até a colocar o tênis foi até a médica. Ela foi lá e me ajudou a colocar o tênis, porque eles iam me deixar sair descalço mesmo, independente, isso é o de menos, mas eu me recordo dessa atitude gentil dela. E daí já me colocaram sentada na cozinha, né? Aí o Gilvan perguntou, eu tenho que ir também? Aí os policiais falaram, é claro, vai se vestir. Aí foi quando ele se vestiu e a gente saiu. Eu saí já na parte de trás do carro, como um preso mesmo, né, um detido. Ele saiu sentadinho junto com os policiais, né? E eu não mataria a Júlia, não deixava minha mãe tentar corrigir do jeito que ela gostava de... vou gritar com ela, que eu não deixava. Muito menos ele gritar com ela também, nada mesmo. Nunca tentei fazer qualquer tipo de mal para Júlia em nenhum momento da vida dela. Giovana esteve comigo em 3 dias dos 9 meses de gravidez. Foi sempre a Viviane que estava ali comigo. Ele viu a Júlia no dia que ela nasceu e uma vez quando eu passei mal e falei que eu estava indo para o hospital. E aí ele, tá bom, só isso. Foi lá rapidinho, viu que estava tudo bem, o bebê estava bem, pronto. Ele não foi um pai participativo, nunca foi. Aquele pai de rede social que vai lá quando vê a filha uma vez no mês e olha lá, tira uma foto e lindo e maravilhoso. Tanto que ele nem colocava o detalhe que ele era pai de outra menininha também. Né? Dias atrás, ele tinha um encontro com uma moça do Tinder e o irmão dele, o Igor, estava lá. E aí a moça falou que não ia mais encontrar com ele porque ele era pai, que ele tinha mentido sobre isso. E daí ele começou a destruir o armário dele, quebrou a porta do armário dele e falou que a vida dele ia ser sempre assim. Então isso foi um gatilho também para mim ter a certeza que eu tinha que sair dali. Então, se primeiro você não assume que é pai de mais uma mocinha, que você dá um show desse, porque uma mulher descobre que você é pai, você não vai ficar com a minha filha presente. Eu prefiro ficar com a minha mãe, seguir as regras da minha mãe, tinha de tudo com a minha mãe, não ia passar nada de dificuldade. Então foi isso que eu falei, eu vou voltar a regularizar minha vida e a Júlia vai comigo. E em nenhum momento eu falei que só por cima do meu cadáver ele ia tirar a guarda da Júlia, de forma alguma. Eu fui bem tranquila, sempre fui uma pessoa tranquila, calma. E eu falei para ele, você não vai conseguir tirar a guarda da Júlia de mim, porque eu não tenho nenhum problema. Na época eu estava pagando o CNPJ da minha empresa, então eu faço programação, programa em Java, em Python, faço sites, faço o que for necessário, mas a Júlia não ia passar necessidade nenhuma. Nenhuma mesmo. Então eu falei isso para ele, você não vai conseguir tirar ela de mim porque eu não sou incapaz. Mas pode tentar. E quando chegou na delegacia, eu falei esses fatos. Eu assinei um outro depoimento com as minhas mãos, na frente, inclusive, dessa escrivã que ele disse que ela caiu no chão. Tanto que quando ela caiu no chão, eu olhei para ela também, eu falei, e abaixei a cabeça, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque eu tinha ficado mais de 3 horas conversando com ela. Ela até tinha mandado uma... Eu descobri o nome dela porque quando ela entrou, eu entrei na sala dela, ela entrou no Facebook e perguntou meu nome, tentando me distrair talvez um pouco, não sei, o procedimento de vocês, dos senhores. E daí eu vi que era Ana Lídia, Ana Lívia, Luísa, era Ana alguma coisa. E a gente ficou por 4 horas a mais, talvez, conversando muito tempo mesmo. Em todo momento eu joguei essa palavra, sempre essa palavra, e me entregaram um monte de papel, como o próprio delegado falou, papel é papel, mas se fosse a filha dele, eu tenho certeza que tinha prendido até mesmo a vizinha que apareceu na sacada, mas não era a filha dele, né? Então, tudo bem, é questão que a gente vai resolver.
E eu assinei um monte de folhas, pelo menos umas 10 folhas. E daí tinha ficado um pouco mais calmo. Perguntei como é que estava a Júlia, dentro de uma celinha que tinha lá, onde ela estava. Não me responderam, só bateram a porta. E eu estava já chorando muito com a Ana, já estava... Foi antes da minha mãe falar, não foi depois que a minha mãe chegou que eu comecei a perder essa parte do... Olha, o baque acabou, vamos tentar reagir. Não foi só depois. Quando a minha mãe chegou, foi o momento da minha desistência. Entendeu? Então, até então, eu já estava com um depoimento assinado, ele já estava lá, já tinha tido a cariação, já tinha visto ele de camisetinha branca e algemado, assim como eu. Não me importo de cumprir 15 anos, mas que seja feito igualmente. Porque eu posso não ter ficado na casa da minha mãe e obedecido às regras delas, mas eu não matei a Júlia. Eu não matei a Júlia. E nesse momento, então, já estava um pouco mais calma. E quando anoiteceu, eles vieram com a minha mãe, falaram que a sua mãe está aqui, não me deixaram ligar para minha mãe, não me perguntaram se eu queria ligar para minha mãe em nenhum momento. Tudo que me perguntavam, onde você sabe onde está isso, você sabe onde está aquilo, você sabe o que é isso, eu respondia à prontidão, é isso, aqui, está aqui em tal lugar que eu me recordo, porque estava extremamente fresco na minha cabeça. Então, respondi tudo que eles pediam. E quando a minha mãe entrou, ela já entrou, deixa muitos policiais mesmo, muitos, do tamanho desse meu apartamentozinho aqui, uma sala com mais de 10 policiais. Então, nesse momento, eu já me senti literalmente coagida ali por pressão, né? Então, não sabia o que ia acontecer, o que estava acontecendo com a minha mãe. Ela começou a perguntar: o que você fez, o que aconteceu, me conta o que aconteceu. Eu começava a falar de fato, não me deixavam falar. Você está mentindo, fala a verdade, fala que se você falar a verdade vai ser menor, a gente vai te ajudar, que não sei o quê. Então ficavam nessa tecla enquanto eu respondia. Não, foi eu. E ainda virei para o delegado e falei: então é a verdade que vocês querem. É a que vocês querem ouvir. Eu falei isso, e aí ele falou: você tá de... Fez uma piadinha, né? Você tá de brincadeira? Eu falei: na verdade, que vocês querem. Aí a minha mãe falou aquelas palavras, que foi a hora que o meu celular desconectou, desculpa, e que ela pediu, se você... A Júlia, de fato, ela mostrou a certidão. A Júlia, o fato é esse: a Júlia está morta, que tá a certidão dela, o corpo dela tá ali fora, e eu só vou conseguir sair daqui se você assumir. Então, por favor, por amor à sua filha, que era a única pessoa que mais ia te amar nesse mundo, e me ama até hoje, eu tenho certeza. Por favor, por amor a gente, assume isso para mim ir embora e enterrar a Júlia. Então, nesse momento, já foi um balde de água. Eu desisti de tudo. Naquele momento é a verdade que vocês querem. Então, como eu tinha ficado com o João um tempo, eu sabia de todos esses detalhes que ele falou. Não é porque eu sou uma criminosa, não. Foi porque eles fizeram uma cariação, que deve ser um procedimento padrão. Então, eu sabia todos os detalhes. Né? Então, a Júlia estava no chão quando eu encontrei. Então, basicamente, foi o que eu pensei. Ele falou que foi ela que atacou, e eu ataquei ele dormindo. Então, todos esses detalhes eu peguei nesse momento de acariação, e aí foi quando eu falei: não, foi isso que aconteceu, de acordo com o que ele falou. Entendi. E pronto. E aí me colocaram para assinar outro termo. Eu ainda falei quando eu estava assinando: vocês vão descobrir a verdade nessa perícia. Não foi eu que matei a Júlia. E a policial ainda virou para mim, uma de cabelo cacheado, morena. Ela virou para mim e falou: por que você está assinando outro depoimento, sendo que não foi você? Eu falei: eu não tenho mais o que perder. E eu assinei. E aí já todo mundo foi embora. E no outro dia eu já estava na prisão. Eu não sabia que o Givan ia ser solto. Para mim isso foi uma falha, sendo bem sincera. Entendeu? Então, se tem uma perícia, se tem tantos policiais assim, porque tem que soltar, sendo que era eu e ele que estava lá dentro. Não era só eu que estava lá dentro. Não é só a minha digital que você encontradas ali.
Então, para mim, isso é terrível, sim. Me dói, eu acordo todos os dias, eu abraço todos os dias o vestidinho dela, eu sonho com ela todos os dias. Então, eu me importo com a minha filha, sim. E se eu pudesse, eu trocaria de lugar com ela 1000 vezes. 1000 vezes. Larissa, deixa eu te perguntar, essa informação aqui que consta lá da ocorrência de que o policial e a funcionária do SAMU teriam teriam falado que a senhora teria confessado lá quando eles estiveram com a senhora. Você falou que não se recorda exatamente do que vocês conversaram, mas você teve algum desentendimento, algum motivo ali, algum fato, algum estranhamento com esses funcionários, ou com o policial, ou com a funcionária do SAMU? Não, de forma alguma. A única pessoa que entrou dentro mesmo, que eu me recordo, é essa médica. Eu não cheguei nem a olhar no rosto de nenhum deles. Nenhum deles. Você recorda de ter conversado, ou falado, ou visto um policial militar lá na sua casa? Não a gritar, a me falar, você tem que assumir, nada. Não falaram literalmente nada, nenhum. Você pode ficar em silêncio, só você está presa. Só me deram uma voz de prisão. E me algemaram sentada no chão. Me A senhora algemaram na cama. a senhora não se recorda ou não falou que eles dizem que a senhora teria dito que confessou. A Sim, senhora não se recorda ou não falou isso para essas duas eu pessoas que eu não mencionei, me para a recordo funcionária do SAMU e para o policial? não me recordo desta conversa deles, não me Entendi. recordo. Só me recordo deles perguntando os dados da Júlia, se eu tinha alguns dados da Júlia, e quem conversou comigo, que eu tenho em mente mesmo, é só a médica. Ninguém chegou de fato a falar, você fez isso? Assume isso. Não me recordo disso. Sobre essa questão lá na delegacia, dessa versão, você falou que qual foi o principal motivo, então, de você ter atendido esses pedidos para que mudasse o seu depoimento? Foi o pedido da sua mãe, mas sua mãe, ela falou para a senhora por que estava pedindo que você confessasse? Porque ela queria ir embora para casa. Ela precisava fazer isso para ir embora para casa. Então, esse foi o resto do meu gatilho. Ela falou: eu preciso que alguém assuma, melhor, que você assuma para que eu vá embora enterrar a Júlia. Então, não tinha mais Júlia, não tinha mais a minha mãe, porque ela já estava extremamente quebrada também, né? Então, tinha mais o que perder. Tipo, eu sei, ciente, estava ciente já que ia ser presa independente. Tá. Então, Então, teve esse pedido da sua mãe, mas em relação aos policiais, algum policial falou para a senhora confessar? todo tempo, doutor André, todo tempo. Porque era sempre. E eles prometeram algum mal, senhora, se a senhora não confessasse? Não, pelo contrário, sempre falando que se você assumir, você vai ter uma pena menor, a gente vai conseguir te ajudar. Se você assumir, só benefícios. Só Entendi. benefícios. Tá. Em nenhum momento se tivesse falado, se você assumir, ele vai ser solto. De forma alguma, nada. Né? A Eles gente vai falavam que se você assumisse, você ia ter benefícios Isso, no processo. somente isso. Tá. Somente. E ficaram sempre nisso. Mas você se sentiu coagida a alterar essa versão? Sim, sim. Porque se eu já tinha assinado um documento para horas atrás, durante um dia inteiro, para que me perguntar tudo isso de novo, se tinha perícia ainda a ser feita? Né? E colocar a minha mãe na minha frente jogando certidão de Júlia foi. Tá. Não foi Mas, assim, necessário. especificamente, desse pedido da sua mãe, algum policial ou autoridade lá da delegacia que a senhora se recorde que falou expressamente, fazendo esse pedido que a senhora, e falando que a senhora teria benefício se confessasse? Sim, sim. Inclusive, o próprio delegado falou que eu teria esses benefícios. Hum, Um outro policial hum. careca também falou que eu teria esses benefícios. Um mais forte. Se colocar eles na minha frente, com certeza eu vou conseguir me lembrar disso. Eu vou conseguir me lembrar deles ali.
Então, foram muitos falando. A única pessoa mesmo que não falou de se você falar, você vai ter benefício, só me conta o que aconteceu, a verdade foi a dona Ana, somente. Tá, mas eles esclareceram qual seria esse benefício? Que eu ia ter uma pena menor, que eu ia ter benefícios lá dentro. Não consigo entender, eu nunca tive Mas assim, de delegacia. forma genérica, esses Sim, benefícios lá sim, dentro, sim. ou falou algum benefício especificamente? Não, de uma forma genérica mesmo, só mesmo uma redução de pena, benefícios lá dentro, mais segurança, seria isso. Sobre essas Não questões falou que, especificamente. dessa questão da senhora ter se sentido coagida, a senhora foi presa, depois passou lá para uma audiência de custódia, né? Você relatou lá para o juiz da custódia esses eventos, Sim, não? sim, eu falei. Inclusive, eles falaram que eu não podia falar nada naquele momento, e mesmo assim eu ainda falei, não foi eu que cometi esse crime. Eles falaram, você agora vai ter que esperar Não, eu falou digo, não, de fato, assim, porque nessa audiência de custódia, exatamente é o momento que às vezes você tem para relatar eventual abuso de eu falei, autoridade, às vezes alguma reclamação a respeito da conduta policial durante a prisão. De sim, fato, não é, na audiência de custódia não é feita pergunta sobre o mérito da acusação. Aí minha entendi. pergunta foi se nessa oportunidade você manifestou o desejo Sim, de que fosse apurada essa questão dessa coação? sim, tanto que eu falei com um delegado de lá também. Eu saí da audiência e daí, em vez deles me colocarem em um outro ambiente, eu fui falar com o delegado dessa de onde eu fui fazer a audiência de custódia, um senhor já de cabelo branco. Eu falei com o delegado de lá, ele me ouviu novamente e aí ele ficou como se fosse na tela dele, no computador dele, me escutou novamente, falou que até que era uma loucura assumir um crime desse, mas que agora não tinha mais o que fazer. Mas aí ainda Sobre eu ainda tive essa questão de assumir, até você falou da repercussão desse crime, a senhora chegou, assim, né, falou de ter ouvido sua mãe, assim, né, do peso dessa opinião dela, de ter feito essa solicitação, mas você tinha dimensão lá naquele momento sobre qual era o tamanho, sobre qual é o tamanho da pena, de homicídio, de eventual responder. honestamente, eu sempre estava muito focada no meu mundinho da tecnologia, não tinha nenhuma base disso, nenhuma mesmo. Tanto que quando eu entrei lá dentro, dias depois foi que uma das policiais penitenciárias me falou, ele está solto, e só você que está cumprindo, né? Então, foi lá que eu descobri que ele estava solto, e daí a gente teve os momentos lá dentro também, né? Mas eu não sabia que ia acontecer tanto tempo. São 4 anos, né? São 4 anos esperando uma decisão. Essa é a minha terceira audiência. E logo após ainda veio a pandemia, um mês depois. Então aí foi mais tempo ainda esperando, muito mais. Entendi. Ok. No dia lá do flagrante, né? essa- Entre, você sabe que horas, mais ou menos quanto tempo, desde a hora que você chegou à delegacia até a hora que a senhora teria assinado esse depoimento final lá na delegacia, quanto tempo durou, mais ou menos isso? Foi praticamente esse prazo mesmo. Aconteceu, o fato era 5h30 da manhã, porque estava Hum. amanhecendo o dia, estava bem amanhecendo. Não demorou os policiais e o SAMU chegar, então 6 horas da manhã já estava todo mundo por lá. No máximo, 7 horas da manhã eu cheguei na delegacia. Foi por volta ali do horário de almoço, foi quando eu assinei o primeiro depoimento, que um dos policiais até falou que agora pelo menos a gente consegue comer, um tempo para a gente comer. Então foi mais ou menos esse momento. E daí eu fiquei aguardando vários e vários outros, a cariação, que foi mais quase 1 hora, 2 horas ali falando, mais um momento com a dona Ana. E aí depois a minha mãe chegou, eu consegui ver por uma janelinha apenas, porque onde eles estavam me deixando presa era uma cela totalmente fechada.
e bem pequena, não tinha janelas. Eu consegui ver somente quando eu entrei na sala do delegado de novo, já estava escuro. Então não me recordo, e eu não consigo enxergar assim para ver tela de computador ou algo assim. Então já era mais de 7 horas, com certeza. Entendi. Ok, eu vou passar. Se eu quer esclarecer, acrescentar mais algo à sua defesa? Tá bom. Larissa, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, honestamente, só que a gente consiga resolver isso o mais breve possível. Já é muito tempo, eu não consegui nem sequer ir no túmulo da minha filha. Eu sei que o pedido foi indeferido por vocês para me visitar a minha família, que é a 60 quilômetros daqui, mas nem isso eu consegui, enquanto ele conseguiu ir lá fazer a cena dele no funeral da Júlia, e eu nem sei como que tá, se ela tá bem ali, de uma forma ou de outra, sentir isso. É o que dizem, né? Enterrar o meu morto. Eu não enterrei ela ainda. Então ela tá aqui o tempo todo e eu tenho que deixá-la aí também. Senão vai ser 1000 vezes pior. Eu preciso fazer isso. Então eu preciso que a gente decida logo. O que for para ser, vai ser. Certo, eu vou passar então agora para o Ministério Público fazer perguntas para você, tá bom? Ok. Obrigado, doutor André. Boa tarde, senhora Larissa, eu sou promotor de justiça. Outro promotor, né? Mais um. Outro. Deixa eu te falar uma coisa, Larissa. Sim. A gente está aqui nessa audiência, né? Talvez tenha mais uma para o júri, a gente não sabe. Mas, assim, a gente só tem uma certeza aqui nesse processo, tá? Tem uma certeza muito grande, que é a morte da sua filha, tá? Sim. E que o responsável dessa morte é um dos pais dela. Só os dois estavam lá. Só um dos dois conhece a verdade. Sim. Tá certo? E a gente tem um monte de outro elemento aqui que me induz a ter uma convicção, tá? De um Sim. certo jeito. Enfim, é um caso que... Doutor André, eu peço até licença, porque assim, é uma criança de 2 anos e é uma coisa que assim, mexe comigo. Tô falando nem quem é culpado, não, porque assim, para mim, não tô falando que foi a senhora que fez, Larissa, ou que foi o Tudo Gilvan. bem. Tô falando que quem fez isso é um covarde extremo. Qualquer um que mata o outro assim já é um terrível, mas uma criança e o próprio filho, e a própria filha, é uma covardia terrível, que assim, eu não tenho nada, não conheço vocês dois, nunca vi a Júlia na vida, mas quando eu abri esse processo aqui, doeu no meu coração. E dói aqui ter que fazer essa audiência. Sim. Dói, porque a gente está lidando com o que há de pior nas pessoas aqui. Tá? Então, dito isso, eu vou tentar fazer umas perguntas. Se alguma delas a senhora não quiser responder, é direito da senhora. Só que eu Tá, preciso obrigada. fazê-las aqui para entender quem é você, quem é o Gilvan, Tá bom, tá? à disposição. Dona Larissa, consta aqui no processo que a senhora estava morando com o Gilvan há cerca de 3 meses, né? Correto? Negativo. Eu fui para lá na virada de ano, Uhum, que já estava certo de ir para lá na virada de ano. sim. Acredito que no meu celular deve ter essas mensagens. Isso é uma E, outra pergunta que eu ia fazer lá na frente, mas sim. ok. Você- Que a gente ia passar alguns dias por lá. A gente ia ficar lá o período de férias, basicamente. Então, eu fiquei com ele de 31 de dezembro até o dia do fato, dia Então, 13 1 mês de e meio, mais ou fevereiro. menos, né? Um Foi mês um e mês e meio. meio. Isso. Nesse 1 mês e meio, houve alguma briga entre você e o Gilvan, assim, de... Assim, briga acontece, né? Discussão, diálogo. Somente quando. Perdão. Somente quando ele falou que ia pegar a guarda, mas não foi uma discussão. Foi basicamente Uhum, uma conversa como a gente está tendo mesmo. Eu não uhum. tinha isso, não Tá. tenho isso em mim Houve algum tipo de violência física, ameaça, dele com a senhora ou da senhora com ele? Não, física não. Somente uma observação dele de
você vai voltar a morar com a Viviane. Eu pensei que eu já tinha tirado ela da sua vida e informado que não aceitava. A Júlia, eu e a Viviane morando juntas e criando ela. Só isso. Tá. Independente do tom, querendo ou não, se a gente for pensar, é uma ameaça. Então, mas de fato, assim, nesse período ele maltratou alguma vez a Júlia? Não, não permitiu de Machucou forma a alguma. Júlia? Não, Ele não. demonstrava que queria ficar com a guarda dela? Sim, sim. Tá. A senhora estava lá, a senhora foi para lá, disse aqui no começo do ano. A senhora foi para lá para viver com ele como marido e mulher, Não. ou já estava interessada em voltar com a Viviane e tudo mais? Sim, sim. Ele foi literalmente para ele passar um tempo com a Júlia. Então, no momento algum, eu e o Gilvan, a gente namorou quando a gente era criança. Basicamente, eu tinha 14 anos de idade. Uhum. E namorei com ele um certo tempo, sim, durante uns 3 anos, até os meus 16, 17. E daí tive uma discussão com a Viviane e eu acabei chamando ele e engravidei. Foi uma coisa que, inclusive, ela aceitou tranquilamente porque a gente não estava junto. Tá, mas então a senhora não foi lá viver como marido e Não, mulher com ele. de forma Mas a alguma, era senhora só tinha pra ele. relações esporádicas com ele? Não, Não, não. nesse Tanto que período não ele teve no chão. nenhuma relação sexual com ele, nenhum envolvimento com ele. Não, não. Tá. Constou aqui no processo que a senhora dormia na cama e ele no chão. Isso é fato? Exato. Isso, Exato. verdade. A menina dormia onde? Ela tinha um bercinho, No né, bercinho. no camping, que a gente às vezes colocava ela para dormir, mas ela dormia mais comigo na cama. Eu Que a tirava ela do cama era de casal. Cama É. era de casal, aí cabia um colchãozinho ali do lado dela. Não, ela dormia do meu Assim, lado mesmo, do meu lado, tá. sempre chão. Às vezes só que ela dormia no berço. Enrolar. Ela já estava mais ou menos, não estava tão neném assim, né? Mas enrolava algum lençol, alguma coisa assim, para ela não cair da cama, Isso, sim, ela do dormia lado no da cantinho senhora. da parede. Ela dormia no cantinho da No parede, bem cantinho da fechado. parede da senhora. Nesse dia desse fato, ela estava dormindo na cama ou no bercinho? Ela estava dormindo na cama, do meu Na, lado. ca- na cama do lado da senhora. Tá bom. À noite, a senhora disse que não teve, assim, né? Como a senhora disse, nunca foi agredido ou ameaçado, então não teve nenhuma discussão calorosa, né? Não, não, não. Só um pedido para a gente conversar e rever melhor, quando ele de fato viu as malas prontas. Eu falei, não tem mais o que conversar. Não tem um projeto nós. Então, é Então a isso. senhora ia sair daquele dia lá, tá? E ele demonstrava a senhora saindo, ele ia brigar pela guarda dela, correto? Sim, sim. Uhum, tá. Na audiência passada aqui, pelo que eu entendi, a senhora confirmou, né, que teve aquele problema com a sua mãe e que realmente a senhora usava drogas, correto? Chegou a Que usar alguma vez? eu bebi naquele dia, que eu Ah, cheguei alterada e bebi. sim. Aquele Mas dia. drogas ilícitas, a senhora já Não, fez uso? É porque eu entendi aqui no depoimento anterior que a senhora teria feito e já estava uns 3 meses sem usar. Um tempo sem não, usar. Não, nunca usou? não. Tá. E a Viviane fazia uso de drogas, Que eu tenha certeza, assim, não. mas ouviu Na minha dizer, teve frente. alguma suspeita. Não posso confirmar, sim. Uhum. E a senhora ia voltar para casa da mãe da senhora ou com a Viviane? Eu iria voltar com a Viviane por um tempo, também sem uma relação afetiva, só para mim poder me organizar, porque eu ia conseguir um serviço rápido, alugaria Sim. alguma coisa e E correria a atrás. Viviane morava aqui ou morava em Goiás? No momento, ela estava morando aqui, em Brasília ainda, estava morando lá em São Sebastião. Então, estava Entendi. acordada de ir para lá por uns tempos também. Mas ela não ia me receber naquele dia 13, então eu ia de qualquer jeito deixar a Júlia e depois eu ia para casa dela. Ia Mas a deixar a Júlia já, Júlia com a sua mãe. sim, a Júlia já tinha tudo na minha mãe, o quarto dela, Tá. Você tudo. já tinha combinado isso com a sua mãe? Já tinha deixado o código com um taxista, sim, avisado, que Sim. dia 13 a gente ia voltar, se ele Você podia conversou com o buscar. taxista pelo telefone, por mensagem? Como é que foi? Foi dentro do carro dele, porque a gente sempre brigava, assim, aí eu vinha pro Dentro DF, do carro de quem? do taxista. Aí ele só falou que tudo bem, que independente ele ia ter uma vaga. Tá, mas a senhora, assim, tinha decidido aquela noite, pelo que eu entendi, arrumou as malas, né? Ia sair, ele queria convencer a senhora a ficar. A senhora, naquela noite, naquele dia, encontrou o taxista no dia anterior, Não, sabe? não. No dia que eu estava vindo aqui para Brasília,
na virada de ano, eu Uhum. já tinha falado para ele, você consegue me buscar aqui em outro momento? Porque eu não ia ficar lá fixamente. Então, Uhum. eu só confirmei isso com ele, não. Depois, quando Mas você aí puder vir... o taxista era de Goiás ou do DF? Isso, ele é aqui de Goiás. Ele é de Padre Tá, Bernardo. Esses táxis por lotação que a gente sim. Qual é o vê. nome desse taxista? Ai, não me recordo. É A senhora ia ter que Claudinho. agendar com ele em algum momento para ele Sim, te isso. buscar. E a Isso. senhora Eu já ia... estava com a mala pronta. Sim. Ia Como agendar que horas? eles saem daqui 5 horas do Goiás, 5 horas da manhã. Então, a saída deles aqui de Brasília seria por volta da tarde. Então, eu tinha até falado para o Gilvan que eu ia sair por volta de 1 hora da tarde, quando ele chegasse da faculdade. Então, eu ia fazer o almoço ainda para a gente, 1 hora da tarde eu ia sair. Já tinha até avisado isso para ele. O Gilvan fazia faculdade de quê? Salvo engano, era análise e desenvolvimento de sistemas. Ele estava retornando, alguma coisa assim. Ele Ah, trabalhava em um shopping e de manhã ele estudava. Aí ele chegava por volta de 12h, 1 hora. tá. Então, assim, só para entender aqui. Então, Tá bom. você veio para cá, não teve esse relacionamento, não se relacionou nenhuma vez com o Gilvan. Então, única e exclusivamente a senhora veio para cá para que o Gilvan pudesse ficar esse período junto com a Júlia, ter Sim, esse contato com ela. sim. Tá, perfeito. Tem um celular aqui, um iPhone com a capa azul. É de quem esse telefone? Esse era o meu celular. Era o seu. Tá. Ele tinha senha? Tinha, sim. A Não senhora sei. quer fornecer a senha para que a gente tenha acesso a esse aparelho celular? Eu forneci essa senha, inclusive, na minha primeira audiência, em outubro de Sim, 2020. forneceu, né? Que Era eu, dia, eu não vou ter a certeza, mas tinha um padrão, que é o aniversário da Júlia, 07 10 31. Era algo assim, 07 10 31, 31 07 10, tinha esse padrão. Que eu colocava a data que eu inaugurei o meu CNPJ, o aniversário da Júlia e o aniversário de mais alguém próximo. Tinha tá mais bom, ou menos essas datas. Mas eu forneci essa senha na minha primeira audiência. tá bom. Ela estava mais fresca na minha cabeça. Eu Tá. até falei que eu tinha até anotado o iCloud. Eu tô até com o iPad quebrado aqui para ver se eu consigo recuperar o iCloud dele, para pegar as fotos, pelo menos. Tá. Eu te recomendo a não mexer, porque, né, se Tá bom, tiver perícia e tal, enfim, tá bom, se a gente tá bom, conseguir ok. acessar aí, não sei se foi Sem problema. acessado esse especificamente ou não. Tá? Tá bom, sem problemas. Não vou fazer. Não vou fazer. Outra coisa que eu vou perguntar à senhora, aí a senhora disse que quando acordou, então, acordou com o choro da Sim, Júlia, né? sim. Sim. Tinha alguma coisa assim abafando o choro dela? Sim, dava para perceber. Sim, sim, mas em algum momento eu consegui escutar um chorinho um pouquinho mais forte dela. Tá. Mas tinha, Ele dava a impressão que estava abafado. Mas um Segundo a choro senhora, foi o Gilvan, né? Segundo a senhora, foi o Gilvan. Quando a senhora viu, ele estava em cima dela, estava longe dela, estava ele perto dela, como é que... estava de joelhos do lado dela. Sim, ele Estava de estava joelhos. abafando com a mão, com um pano, com uma toalha, com um travesseiro, como? Ela estava enrolada, doutor, em um cobertor. Uhum. Então, acredito que ele usou esse cobertor para poder abafar o choro dela. Porque ela não chorava para nada, então qualquer chorozinho eu acordava. Então, foi um barulho bem leve mesmo, mas eu acordei. Assim, depois, quando ele me viu, ela realmente deu uma chorada mais forte, mas aí ela já se meio que, não sei o que aconteceu, ela parou de chorar, acalmou e aí já fechou E os a olhos. senhora, o seu celular funcionava, né, nesse dia? Normalmente, sim, Sim. sim. E aí, o que que a senhora, assim, viu o pai matar a sua filha, né? Alguém que a senhora não se relacionava. O que que passou pela cabeça da senhora, assim? Eu só conseguia pensar na Júlia naquele momento mesmo. Somente nela. Para mim, o Gilvan era um pai do jeito dele e não tinha uma relação de amor com ele de forma alguma. Então, eu só conseguia tentar fazer alguma coisa. E quando eu vi que eu não ia conseguir fazer com que aquele tanto de sangue daquele puxão voltasse para ela ou fazer alguma coisa por ela, eu abracei ela e fiquei com ela no colo. Então, para mim, o Gilvan é uma pessoa que extremamente frio, sempre foi um homem altivo também, sempre soberbo,
Então, sempre eu sou o melhor de todos, a minha realidade é a melhor de todas, né? Então, para Tá. uma pessoa... Mas assim, tá, nós compreendo que a senhora alega aí que quis cuidar e pensou na filha da senhora e abraçou a filha da senhora. A senhora disse também para o juiz que estava com a calça e com a camisa preta que foi detectado o sangue dela, correto? Que Sim, era, essa roupa era do Gilvan, era da senhora, essa roupa era minha, era era sua. minha. A Sem nenhum, camiseta sem era nenhum tipo de dele. julgamento, tá? É Sim, só para não, entender mesmo, tá? Aqui a gente, entendi. inclusive, quando alguém comete racismo, eu sou o primeiro a processar aqui. O doutor André cansa de responder, receber minhas denúncias aqui de alguém que seja preconceituoso, mas a gente precisa perguntar, tá? Se alguma coisa Tudo bem. constranger a senhora fala, doutor, eu prefiro não Não, responder, não, tá tudo bom? bem, tudo bem. As camisetas, a camiseta em si era dele, mas eu usei para dormir por ser de manga e estava frio no dia. Então Uhum. eu que estava com essa roupa, eu que estava Então com ela. a senhora é muito friorenta, porque fevereiro, igual hoje aqui, tá calor pra caramba em Sim, Brasília, né? sim, Então, sim, assim, mas vamos lá. É, tá. A senhora em algum momento pensou assim, poxa vida, eu sei que eu sei que é complicado, né? Assim, se a versão da senhora for verdade, o que a senhora está me falando é tudo verdade, se isso que a senhora está me falando é verdade, assim, poxa, tá você e ele dentro da casa. A senhora disse que ele é frio, que ele é atônito, que ele não tem reação. Até porque, né, alguém que mata a própria filha é alguém que não tem. Eu já falei qual é o meu conceito da pessoa que mata a própria filha, é um covarde. sim, Ainda mais uma criança indefesa. sim. Por que a senhora não pegou esse celular, não gravou, não filmou, sei lá, não ligou de alguma forma para a emergência na hora? Ele, A senhora ele, fez isso? ele rompeu o celular da minha mão. Que ele bateu o celular da minha mão, não sei onde ele foi parar mais. Tá. Tanto que Quando ele quando bateu o celular na sua mão, ele eu, já tinha eu, ligado para a polícia ou não? eu estava acionando, eu cheguei a colocar para chamar. A Por senhora isso que esse apertou o telefone verdinho lá para chamar? Isso, eu coloquei para chamar, mas aí quando ele viu que eu estava ligando, ele pegou e bateu o telefone. Então, se a Falou, gente bateu pegar em lá o mim. celular da senhora, vai ter que a senhora Vai ligou para a ter uma polícia ligação. antes dele ligar. Sim, antes dele ligar. Antes dele ligar. Eu tentei chamar Tá. ali, ele falou, não, deixa que eu vou chamar, fica aqui com ela. Então tá. E Se eu pegar daí, o celular da senhora e conseguir abrir, vai ter sim, esse registro lá que a senhora tentou ligar para a polícia sim, antes dele. sim, Tá, sim. beleza. A outra pergunta que eu fiz, que a senhora interrompeu aqui, Perdão, perdão. quando ele bateu o celular na sua mão, a senhora já tinha cortado ele? Porque esse é o ponto pacífico, né? Que a senhora Não, esfaqueou ele, né? sim, Sim, tá. É, a senhora já tinha cortado ele? Ainda não. não, não, não. Tá. Foi quando ele voltou da sacada. Mas ele voltou da sacada e ficou o tempo todo perto de mim ali, da Júlia. Tá, ele E voltou da depois sacada e a senhora esfaqueou ele. Esse momento que ele voltou da sacada foi o momento que ele ligou para a polícia. foi, ele estava ligando lá. Aí quando ele voltou, ele já voltou com o telefone desligado, falando que eu tinha que assumir o crime. E aí foi um Tá, momento de cegueira mesmo. tá bom. Aí o que que ele fez? Ele tomou a faca da sua mão, a senhora guardou a faca pacificamente, o que aconteceu? Nesse momento ele mandou soltar a faca na pia, e daí eu soltei a faca na pia, Uhum. e, e aí depois ele chegou ali perto e perguntou por que eu tinha pegado a Júlia no colo, para me colocar ela em outro lugar. Isso ele bem próximo da gente no colchão, eu estava ali perto. E daí ele falou que eu tinha, ele que pediu para me colocar o colchão em um outro ambiente, porque os policiais estavam chegando. Então, quando inclusive o policial me perguntou, foi tá atrás de tal lugar. Então, foi eu que Tá, então coloquei ele lá. pediu para a E senhora mandou. guardar o colchão. Tá. Sim, Poxa, tá, senhora Larissa. A senhora vê ele esfaqueando sua filha. Você vai chamar o socorro para sua filha que está morrendo e você vai atender o pedido do homicida. eu, se não tivesse eu aqui agora, como é que ia ficar isso? Porque eu ali aparentemente sou o mal, entendeu? Que Não, eu estou perguntando. Eu falei, eu estou aqui perguntando. assim, eu não estava mais pensando em nada, então eu só queria que chegasse a outra pessoa por ali, porque a vizinha, inclusive, bateu na porta, ele abriu a porta para a vizinha só não entrou, Quando ele né? abriu a porta, a chave estava na porta ou ele Estava na porta, estava estava na na porta? porta. Ele abriu a porta e ela perguntou o que estava acontecendo, ele falou que nada, e ali ela ficou parada e eu
fiquei olhando para ela com a Júlia no colo. Acredito que ela não chegou a ver o sangue nem nada, então eu não tive aquela reação. Eu fiquei com medo, eu estava com medo dele. Então, qualquer coisa que ele me pedisse naquele momento, honestamente, a não ser fazer mais mal ainda a Júlia, eu só queria que um policial chegasse ali. Então, ele me pediu para colocar esse colchão em outro lugar, do meu lado, ele estava do meu lado. Então, eu só levantei, coloquei, continuei com a Júlia no colo, só isso. Eu não estava pensando mais nada mesmo. Não tava, o torpor realmente ali me considerou ali, você é meu, que agora você não vai pensar mais em nada, você vai agir no automático, um robô, você só vai obedecer. Então, eu não consegui pensar, não pensei nessa parte, na visão do Senhor, como você está falando aí agora. Então, eu consigo imaginar a cena, por que você está ajudando? Mas eu não estava ajudando, eu só estava com medo mesmo de acontecer mais coisas. É só medo. Entendi. Aí a senhora não falou nada para a vizinha por medo e tal, mas mesmo depois dele ter esfaqueado a filha da senhora e você ter esfaqueado ele não agrediu a senhora, correto? Não, não teve mais Não, não agrediu a senhora. lesão, não, não, depois não. Sim. Aí chegou a polícia e o SAMU. Como é que foi Isso, a chegada da... Quem chegou primeiro, a PM ou o SAMU? o SAMU chegou O primeiro. SAMU chegou O SAMU primeiro, o pessoal de chegou roupa primeiro. laranja lá, o vermelho, né? Isso. Exatamente. Aí eles entraram na casa da senhora? Na casa... Entraram. Ele, Tá, como é ele que que foi? abriu a porta, tudo, o O portão Gilvan que embaixo. abriu a porta. Isso, aí já chegaram todos correndo e a primeira pessoa falou para mim soltar ele e colocar no chão, em algum lugar. E aí começaram a fazer os procedimentos deles. Foi a SAMU. 5 minutos, 10 minutos depois que chegou os Tá. policiais. Durante o SAMU, tava lá, a polícia chegou depois, né? Sim. Tá. Foi a PM, não foi os policiais civis, não. Foi a PM, eu Tá. acredito que seja. PM é mais o fardamento que a gente conhece normal, né? Isso. Isso. Sim, foram eles. Sim. Isso. Aí, beleza. Constou aqui nesse relatório do SAMU que, que você teria admitido que tinha esfaqueado. Um relatório de atendimento aqui do SAMU, tá? Nesse momento que o SAMU estava lá, o Gilvan te forçou a falar isso de alguma Não, forma? não claramente, não claramente. Só o olhar mesmo de você tem que fazer o que eu tô mandando. Só a forma que ele tava olhando mesmo. Uhum. Tá. Mas, de A qualquer forma, senhora, não a me senhora recordo. chegou a mencionar em algum depoimento aqui atrás, que são muitos, como a senhora bem disse, que o Gilvan teria falado assim, assume que é melhor para você. Teria Sim, falado ele isso. falou Ele isso teria falado isso em que momento? quando ele tava voltando da sacada, doutor. Foi quando Depois ele da falou isso. ligação. Eu tenho a plena certeza de quando ele falou isso, porque foi o momento em que eu parei de pensar e eu peguei uma outra faca, porque isso para mim Sim. é um outro homicídio, né? Então, tenho a plena certeza. Sim. Aí, quando ele voltou da sacada, ele falou isso, foi antes ou depois da senhora dar a facada nele? Depois que ele chegou, que eu dei a facada nele. Sim, Que ele aí ele falou, falou para a senhora assumir que seria melhor, foi antes ou depois da facada que a senhora deu nele? antes da facada. Antes da facada. Depois eu seria a facada. Ele ficou lá conversando com o SAMU, estava atendendo, a senhora falou que inclusive a médica foi bem humana, ajudou a calçar o tênis na bebê e tal. Foi a senhora que ficou o tempo todo ao lado da médica ou ele também ficou? Ambos ficaram. O Ambos ficaram. apartamento era bem pequeno, não tinha Tá, muito mas espaço. ali, assim, acompanhando o socorro, igual a senhora falou, eu estava esperando ver aquele cena de filme e tal, Sim, entendeu? sim, sim. Ele estava em pé num canto, do lado dela, sentada em uma cadeira, e eu estava sentada na cama,
do lado da Júlia, acompanhando eles tocarem nela, vendo elas. Ele estava um pouquinho mais distante, no caso eu que acompanhei. E ele ficou conversando com o pessoal do SAMU ou não? Lembro vagamente de algumas palavras, mas deles conversando, não consigo formular, mas ele estava assim, falando com elas. Entendi. Ele que falou que foi eu que tinha feito isso para elas. E aí continuaram conversando, e naquele momento eu só estava só observando o médico tocando na Júlia mesmo, mas eles estavam conversando. Tá bom. Ok, agora vamos avançar um pouco. Aí chegou a PM, a senhora disse que prendeu a senhora. Sim. Aí o corpo foi para lá, a senhora não ficou lá na hora da perícia, né? Já foi para Não, isso, não, foi não, para o pra seu delegacia. local, foi para a delegacia junto com ele, né? A senhora até falou, nenhum dos dois ficaram. Sim. Aí lá na delegacia a senhora disse que negou e tudo mais, no primeiro momento, né? Sim. Apesar de ter, a senhora relatou essa, entre aspas, vou colocar pressão, né? Mas, enfim. Esse delegado que atuou em todos os depoimentos com a senhora, correto? Ali na Sim. delegacia. Não. Sim, Foi ele também que entrevistou o Gilvan, correto? Acredito que sim. No momento da cariação, que eu estava com o Gilvan, Eram os dois. era ele. Era aí. Porque houve um separado do outro, igual Sim, aqui, né? exato. Tá bom. Lá na delegacia, então, a senhora negou até o momento que a sua mãe chegou lá no local. Sim. O caso deu muita repercussão, né, dona Larissa? Assim, Muitíssimo. choca e tal, muitíssimo. Assim, que sua mãe falou que ficou pressionada, foi meio que cárcere privado. Mas, assim, com toda a imprensa lá, com tudo, se vocês dão um grito lá, todo mundo fica sabendo. Sim, é verdade. E algum momento o Gilvan lá mudou a versão dele, assim, para alguma coisa que a senhora tenha presenciado, seja nessa cariação, na entrevista informal? Eu só tive mesmo esse momento com ele de acariação, que foi quando ele claramente disse que foi eu e os detalhes. Tá Não, bom. não escutei nenhum outro termo, estava em uma cela mais distante. Uhum. A ligação para a PM foi no celular dele, né? Foi no celular dele. Essa vizinha a senhora conhecia? Teve algum problema com ela? Não, não, de forma alguma. Era uma senhora e uma mocinha de 15 anos. Uhum. Não, eu Muitas também das falou que vezes não. ela ia para a academia ou algo assim, quando eu levava a Júlia no Tagua Park. Então ela me via muito. Eu que ficava em casa com a Júlia o dia todo. Ele só chegava para almoçar, e 2 horas ele tinha que estar no trabalho, chegava às 11 horas da noite. Uma coisa que me ocorreu aqui agora Sim. é que eu tô vendo aqui, essa cama não era uma cama gigante, né, de casal, era uma cama Não padrão comum. no máximo, né? Sim. Não era aquela king, nem aquela maior. Quando ele pegou ela do seu lado lá, que a senhora disse, a senhora não esboçou, não sentiu, não acordou, nada? Honestamente, não. Não, ela mexia muito ao dormir, então o choro me foi o gatilho, mas a parte de mexer a cama, eu realmente não senti. Senão eu tinha evitado tudo isso também. E hoje eu vejo meu sono extremamente leve. Se eu vejo alguém andando, eu já acordo. Se eu tivesse esse sono um pouquinho mais leve, que não era um sono pesado, mas eu não senti. Tá. Deixa eu só pedir aqui o Stanley, é a Adriana que está aí, né, Adriana? Isso. Adriana, você coloca aqui para mim, por gentileza, o áudio da ligação 57 83 82 36. Pode repetir, por gentileza? Eu acho que eu consigo aqui, deixa eu tentar aqui. 57 83 82 36. Deixa eu ver se vai dar certo. Se eu conseguir, eu te falo. Peraí, só um pouquinho. Tá conseguindo ouvir? Tô. Não, o áudio não, tô ouvindo o senhor. É só um pouquinho, só para eu comecei a reproduzir aqui, mas eu queria saber se tava dando para ouvir. Eu não, Excelência. Deu não, né?
Deixa eu Não. ver se eu compartilhar. Não sei se eu Tem que- compartilhando a tela, se aparece. Só um pouquinho. E agora? Não. Não? Não. Não. Não tá saindo não, doutor, o áudio. Tá saindo não, né? Então, deixa eu ver se a Adriana consegue lá. Só um Eu instante. até abri aqui, mas... Deixa eu até te passar, Adriana, Tá. o Enquanto isso, eu arquivo. faço uma pergunta para a senhora. Quando ele falou lá na sacada no telefone, ele deixou a porta aberta da sacada, a porta fechada? Não me recordo desse detalhe. A senhora ouviu a fala dele? Não. Tinha uma certa distância também, breve, mas tinha, mas não cheguei a ouvir o detalhe. Não. Se a Adriana conseguir reproduzir aí, Ok. ver se vai sair. Tá. Vocês são. Dá pausa. Mas bom. Vou colocar de começo, tá? Tá. Tá bom. Agora. Tô ouvindo não, hein? Também não saiu para mim aqui, não. Você sabe como que... Deixa eu ver aqui se eu... Efeitos de vídeo... Deixa eu ver se tem alguma forma aqui de... Uma Você outra coisa, consegue... enquanto eles tentam achar o áudio, dona Larissa, a Certo. senhora se recorda especificamente qual a faca que foi utilizada pela senhora para dar a facada nele e que ele utilizou para, segundo o depoimento da senhora, para esfaquear a Júlia? Doutor, me recordo sim, mas esse detalhe, inclusive, eu escutei a parte que o delegado frisou, né, que são detalhes minuciosos, mas naquele apartamento não tinha muitas facas. 99% das facas eram anti-cabo preto, lâmina preta. Então só tinha facas, o cabo preto e lâmina preta lá, e uma outra faca que ela estava desamolada na época, então eu não usava essa faca. Eu sabia dessas diferenças, mas todas as facas lá eram assim. Então não foi um detalhe particular de um assassino, foi só porque eram as únicas facas e eu só queria ajudar a encontrá-lo. Só isso. Não, Então entendi. é essa Não, faca. não, sim, mas a senhora consegue diferenciar. Não foi a mesma faca que esfaqueou a Júlia Não e consigo. que foi esfaqueado. Hã? Consigo diferenciar a faca da Júlia e a faca que eu desferi nele. Consigo. Tá, foram facas diferentes. Foram facas diferentes. Deixa eu só... Se eu colocar o arquivo aqui, você quer tentar reproduzir, doutor Juliano? Deixa eu tentar No aqui chat da então. reunião? Hã? Se botar aqui no chat da reunião, Pode ser. Eu deixa eu pensei ver. aqui em Eu acho que a colocar Adriana não no. conseguiu, né? Deixa eu tentar aqui, peraí. Deixa eu ver aqui se. Doutor, o senhor não escutou? Eu coloquei aqui para escutar, o senhor escutou. Vocês não Não, não conseguiram escutar? escutamos. Deixa eu tentar de novo aqui, então. Tá. É porque aqui a Tentei gente aqui estava colocar pelo escutando, não WhatsApp, mas passou. não Ah, pois é. consegue. Tá vendo? Ah. Mas não parece.
Aí você coloca e pergunta se eles estão ouvindo, senão... Não estamos ouvindo. Enfim, então eu vou fazer a pergunta sem o áudio está lá gravado, a senhora pode ouvir, tá? Tá ok, sem problemas. É porque é uma questão que tem nesse áudio aqui, é o seguinte. Vou colocar o áudio. Vou fazer a última tentativa do áudio. Ah, tá. Colônia Agrícola de Samambaia. Agora tá funcionando. É isso, agora sim. Bom dia, bom dia. Deixa eu te falar, eu acabei de ser furada, minha filha tá furada, sangrando no chão. Poderia me ajudar? Onde é que foi isso aí? Isso foi aqui na Colônia Agrícola de Samambaia. Colônia Agrícola de Samambaia, né? Sim, na Avenida Misericórdia. Só um minutinho. Senhor, minha filha tá morrendo, por favor, não tem como, meu amigo. Mas quem que furou ela aí, amigo? Foi a mãe. Furou você isso? E sua filha? Hã? Sim, Ela furou por favor, você? dá logo, senhor, minha filha tá morrendo. Tá, mas não tem endereço não? Só a Colônia Agrícola, Avenida Misericórdia, o endereço. Precisa do endereço. Tá, chácara, vai ficar perto dela. Chácara 146. Chácara 146, tem mais alguma coisa? Algum complemento? Não. Sim, aqui ó, tem aqui pet shop aqui, bicho chique na frente, tem... Liga pra ambulância, alguma coisa pra mim. Já faz pra ela ligar pra 192 aí pro SAMU, já dá um apoio aí, tá? 192. Tá, 192, tá. Isso. Liga rapidinho, tá? Obrigado. Falou. Senhora Larissa, pelo que eu entendi ainda, né, não sei, corrija se eu estiver errado. Foi lá direitinho? Não, tá perfeito. Pelo que eu entendi, né, me corrija se eu estiver errado, a bebê ainda estava viva. No momento, ela já estava sangrando muito e quando eu tentei fazer as massagens, a cada toque que eu dava, ela estava ficando já mais fria. Ela estava ali, ela chorou. Então, quando eu cheguei perto dela, ela parou de chorar e aí ela foi só parando e ficando mais molinha, como se tivesse uma recém-nascida de novo. Mas a gente tinha uma esperança, claro que tinha. Porque ele pediu a ambulância. Né? Isso. Nesse áudio aqui, tem uma outra coisa que me chama a atenção, que é a seguinte. A senhora fala que furou ele depois que ele voltou da sacada. Ele já fala nesse áudio que ele foi furado pela senhora. Sim. Ele, por acaso, ia ter uma bola de cristal que a senhora ia furá-lo? Não, foi depois disso. Ou ele já estava esperando uma reação assim, mas foi depois disso. Sim, é porque eu perguntei várias vezes, inclusive, que se foi na sacada, se a facada foi depois da sacada. Foi depois que ele voltou da sacada. Pois é, e ali no áudio ele já fala que havia sido furado, ele e o seu bebê. A senhora estava já com a faca na mão? Não. Tá bom. Com relação ao seu pedido, tá? Que você fez, sem entrar no mérito, eu acho que assim, tem que continuar com as medidas cautelares, mas que a senhora possa ir lá uma vez por mês, num final de semana, eu não vou me opor, não. Isso não significa que eu acredite na senhora. Eu acabei de aprovar aqui uma coisa que está muito em contradição com o que a senhora disse aqui, né? Sim. Mas ainda assim, a gente pode ver isso aí, depois o doutor vai fazer o pedido e a gente manifesta, tá bom? Ok, sem problemas. Obrigado, sem mais perguntas. Assistência da acusação tem perguntas? Sim, excelência. Oi, Larissa, boa tarde. Boa tarde. Vou fazer umas perguntas também para você, e da mesma forma, se você não se sentir à vontade de responder alguma coisa, não se sinta coagida, tá bom? Sim. Como que era o seu trato com a Júlia? Os seus cuidados? Ela era uma criança que dava muito trabalho? Era uma criança mais quieta? Sempre uma criança calma mesmo. Não me dava trabalho para nada. Até quando ela ficou gripadinha, em vez de chorar e de fazer toda a bagunça, ela ficava quietinha, deitava ali no chão geladinho quando ela estava com febre, mesmo depois de devidamente medicada.
Ela costumava acordar durante a noite? Não, ela costumava ter pesadelos durante a noite. E aí chorava um pouquinho, mas isso era só passar a mão na cabeça dela e que ela parava. Mas de acordar e levantar da cama, não. E aí, quando ela dava esses chorinhos, você já acordava? Sim, sim. Sempre dormi do lado do berço dela ou com ela na cama. Eu colocava para dormir no berço, mas colocava na cama. Certo. Teve algum momento quando, antes de vocês irem para a casa do Gilvan, quando você morava em Padre Bernardo, que a Júlia ficou morando exclusivamente com a sua mãe? E ela ficou pouquíssimo tempo. De uns 3 meses somente com a minha mãe. Ficou assim, um tempinho somente com ela. Aí em abril, eu lembro que foi até nossa Paixão de Cristo, conhecida assim, eu voltei para casa da minha mãe. Falei que eu ia voltar a ficar lá com ela para cuidar dela. E nesse tempo, nesses 3 meses, você estava morando aonde? Eu estava morando em Arniqueiras, aqui no Distrito Federal. Com a Viviane? Não, eu estava morando sozinha. Ah, sim. A questão... Deixa eu ver, antes de entrar no dia. O dia anterior, você e o Gilvan tiveram alguma discussão depois que ele chegou à noite? Não, no dia anterior, não. Só um pedido para conversar melhor. Mas não chegou a ser discussão, alterações. Certo. E aí, nesse momento à noite, você chegou a mandar mensagem para a Viviane falando que você ia sair de lá? Não, eu tinha mandado mensagem para ela uns dias antes. Não foi no mesmo dia, não. A gente já tinha conversado antes. Oi? A gente já tinha conversado uns dias antes para ir. Não no mesmo um dia antes, eu não tinha mandado mensagem. Aí, uns dias antes, você já tinha falado com ela da possibilidade de sair de lá. Era uma data que estava marcada há muito tempo para você sair? Não. Cerca de uma semana, ele me deu um prazo para sair da casa dele. Ele falou que eu tinha um prazo para sair. Foi essa parte que eu até falo da humilhação, né? Que ele falou que eu tinha até o dia tal para sair de lá. Certo. Porque estava difícil para ele os gastos. E agora, depois de todas essas conversas, eu entendi que era para mim poder sair, para ele conseguir uma possível guarda. E aí você conversou com a Viviane a respeito disso nesse intervalo de uma semana? Sim. E lá na rotina do apartamento enquanto você morava lá, não tô te perguntando isso para justificar se ele tiver realmente te mandado embora, tá? Só para eu entender. Você tinha alguma tarefa doméstica? Você fazia comida? Você limpava a casa? Tinha alguma divisão de tarefas ou não? Não, honestamente, eu só fazia o meu papel de mãe mesmo. Então, não ia deixar a Júlia sem um almoço, sem um jantar. E não ia deixar a casa bagunçada para ela brincar. Então, a casa sempre estava muito bem organizada. Eu sou uma pessoa organizada. Certo. Sobre as malas que você falou que já estavam feitas, você lembra aonde que você deixou essas malas? Em que local do apartamento? Não. Perto do guarda-roupa ou em um cantinho da parede, perto do notebook dele, em algum cantinho. Não me recordo exatamente onde. Alguém chegou a te perguntar das malas? A polícia chegou a perguntar da mala? Alguém viu a mala? A mala foi mencionada em algum momento? Não, honestamente, não. Só um minuto. Tudo bem. Durante a ligação que o Gilvan fez para a polícia, ele permaneceu o tempo todo na varanda ou ele ficou andando dentro do apartamento? Como é que foi essa dinâmica? Ele ficou andando dentro do apartamento, depois que saiu da varanda, e ficou próximo de mim e andando o tempo todo. Mas falando no telefone ainda? Não. Depois que ele desligou? Isso, só teve um momento que ele colocou, acho que foi a cara, né, pra dentro, que foi quando ele falou que era para mim continuar com ela. Né? Aí foi quando eu percebi que a vizinha estava na sacada também. E aí ele falou com ela alguma coisa que pelo esse áudio eu até vi aí, que ele pediu para ligar para a SAMU, então nem foi ele que ligou para a SAMU, foi a vizinha. Eu não estava achando meu celular. Aí, enquanto ele estava no telefone, o que você estava fazendo?
Eu estava com a Júlia, de joelhos ali do lado da Júlia. Você ainda não tinha pegado Você ainda não tinha pegado ela no colo? Não, ainda não. Foi só quando ele estava voltando que eu enrolei ela no meu colo. Ela estava em cima do quê, nesse momento? Em cima de um colchãozinho pequenininho de berço. Certo. Você se recorda... depois ele falou isso no telefone, né? Você alega que ele falou isso no telefone, e quando ele saiu da ligação, você desferiu a facada dele. Depois, o que você fez com a faca? Eu soltei a faca na pia como ele mandou. Você se recorda de alguém ter lavado a faca? Não, de lavado não. Ela ficou em cima de um pano de prato, algo assim. Aí depois até os policiais me falaram que encontraram de novo a faca dentro do armário. Sim. E a outra faca estava junto perto da Júlia, né? Sim. No chão, em algum lugar no chão. Aí agora, em relação à questão da delegacia. E você falou que eles falaram que você ia ter uma vantagem, você ia ter uma redução de pena, caso você confessasse, certo? Sim. Ela já respondeu isso, doutor. Sim, só para puxar Não, porque se tiver outra pergunta, Não, sim, ela eu já tenho. Pode Mas você, naquele momento, enquanto mãe, que tinha visto realmente o que tinha acontecido com a sua filha, você deixou de acreditar na sua inocência naquele momento? Perdão, poderia reformular a pergunta? Quando eles falaram que você iria ter uma redução de pena caso você confessasse. Ela também já respondeu essa questão. Por que ela resolveu confessar naquela oportunidade? Sim, eu não acreditava nisso. Certo. De culpada do pedido deles. Agora, quando você foi levada lá para onde você fez a audiência, que você falou que um outro policial conversou com você, lá onde você fez a audiência, você chegou a assinar mais alguma coisa ou não? Sim, eu assinei um termo no começo, ainda estava dia, e só assinei outro termo quando a minha mãe chegou. Eu cheguei a assinar um termo, sim. Só mais uma questão. Você lembra qual que é o seu e-mail do iCloud? Larissa Savior, Larissa com Y, Savior, @icloud.com. Você pode soletrar a segunda palavra, que eu não entendi. SAVIOR. Ah, sim. Tá bom. Sem perguntas, excelência. Muito obrigada, Larissa. Então, passo a palavra à defesa. Larissa, boa tarde. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Bem, ficando um pouco baqueada, mas bem. Imagino. Larissa, você falou com relação à Júlia, né? E falou que o pai dela, você teve uma única relação e ela veio. Quanto tempo ele conviveu com a Júlia, efetivamente? Se for somar todos os dias de vida dela, em 2 anos, ele não conviveu com ela 3 meses. Isso contando esse 1 mês e meio, basicamente, que eu passei com ele. Tá. Ele tinha algum motivo para matar a Júlia? Tirando essa parte de que ele queria que eu ficasse com ele, né? Então, não, você vai ficar comigo, você não vai ficar com a Viviane. Então, você tem que ficar aqui. E aí eu não quis conversar no último dia. Eu falei, não tem mais o que conversar. Então, eu queria sair no outro dia. Tá. E você estava indo
Para onde? Para sua mãe? Sim, eu ia deixar a Júlia lá primeiro, antes de fazer qualquer coisa. Tá. Só um minutinho, excelência, deu um certo temperatura. E como que era seu, né, a doutora perguntou aí, né? A sua filha gostava assim, como o relacionamento dela era mais assim afetivo contigo ou com o pai dela? Comigo mesmo. Ela era mais pegada a você? Ah, Sim. é? Quando às vezes ele ia para brincar com ela de pique-esconde, como eu brincava de sugoi, que é incrível em japonês, ela ficava com medo, ela começava a querer chorar e vinha, eu falava, cara, não tenta brincar com ela não quer brincar com você. Aí uma vez ele até gritou com ela, mas eu sou seu pai, ou algo assim. E aí eu falei, você tá gritando com ela por quê? Se você gritar com ela, vai entender que é para gritar também, não é para gritar com ela. Né? Ela é uma criança. Então, ele queria, às vezes, brincar com ela, mas tinha dias, assim, que eu via que ela não queria. Ela não queria brincar com ele. Então, foi até um gatilho também que eu vi e observei que ela também não estava mais se sentindo bem. Quando a gente ia no parquinho, ela perguntava, vou para casa da vovó? Então, eu falei, então é isso que ela quer. Então, eu tenho que fazer o que a Júlia quer. Tá. Larissa, o advogado é essencial à administração da justiça, tá? Estou aqui para te defender, não estou aqui para te condenar de forma alguma, né? Mas, assim, nos seus depoimentos, você, de certa forma, houveram aqui algumas contradições. Eu vou te fazer uma pergunta bem objetiva. O Gilvan, de alguma forma, concorreu para a morte da Júlia? Sim, porque se ele tivesse me deixado ligar também, a gente teria mais suporte, a gente teria tido mais uma SAMU, que seja, ou algo assim. Porque eu liguei para o 190 também, então a gente ia dar um jeito de chegar mais rápido a uma solução, pelo menos por ela. Né? Então, sim. Eu quero que você me fale um pouco daquela ligação dele. Como que aconteceu aquela ligação? Eu sei que o promotor, ele perguntou bastante dela. Sim. Mas eu quero que você me fale um pouco daquela ligação. Porque, assim, eu acredito na sua inocência, né? E é por isso que eu estou te defendendo, né? Sim. Mas eu quero que você me fale um pouco dessa ligação, me esclareça um pouco mais sobre ela. Certo. Quando eu vi tudo, eu peguei o celular para ligar. Como eu disse, eu cheguei a colocar para chamar. E aí, quando ele viu que eu estava ligando, ele bateu na minha mão e o meu celular foi parar em algum lugar, que eu não me recordo. E daí foi quando ele levantou e falou, deixa que eu vou ligar. Deixa que eu vou ligar. Aí ele levantou e foi para lá. Aí por lá ele ficou durante um tempo e quando ele voltou, ele já voltou falando que era para mim continuar ficando com ela. E quando ele voltou falando, você tem que assumir isso, porque vai ser mais fácil. Isso o telefone, acredito que já estava desligado, porque ele não estava mais com o telefone no ouvido. Então, você tem que assumir. E aí foi quando eu me ceguei e peguei a outra faca e desferi o golpe nele. Não me recordo dele ter tido um corte antes, né? Ele tinha algum outro tipo de corte ou algo assim. Não me recordo de nenhum corte antes. A não ser que ele tenha se machucado também, ter feito uma cena inteira, que eu não duvido. Tá, eu vou te fazer uma pergunta aqui agora. Você disponibiliza seu celular para perícia? Plenamente, está à disposição, Tá. desde o dia que pegaram. Tá. Você tem certeza que você fez uma ligação para 190 antes do Gilvan? Tenho. Tá. Nós aqui estamos na busca da verdade real, tá? Sim. É isso que nós estamos buscando aqui, tá? Então, eu vou, no meu pedido de diligências para o juiz, eu vou pedir para que seu celular seja periciado, tá certo? Certo. Não, doutor, já foi pedido, depois faz. A gente termina o interrogatório primeiro para a gente adiantar, Sim. vai ser por escrito que eu vou pedir isso, tá? Tá bom, Já havia sido pedido já. Tá, muito obrigado.
Não sem mais perguntas, está encerrado o interrogatório. Tá, muito obrigado. Sem mais. Obrigado, Larissa. Então, encerramos o interrogatório. Como o doutor mencionou, até porque a gente está atrasado aqui para a próxima audiência, o Ministério Público já se manifestou nesse sentido, eu vou abrir prazo aqui primeiro para a fase 402, né, para os requerimentos e diligências, Por favor, de forma excelência. sucessiva, Ministério Público, assistência da acusação e defesa, e aí depois eu aprecio as provas requeridas, tá bom? Para depois da aprovação dessas provas da fase 402, aí a gente ir para as alegações finais. Tá bom. Certo. Tá bom? Aí vai ser juntada a ata e também os áudios, tá bom, doutores? Então, agradeço a presença Boa tarde. de todos e boa tarde, Larissa, boa tarde, doutora Vanessa, doutor André. Boa tarde, excelência. Boa tarde, excelência. Bom trabalho a todos. Boa tarde, Boa tarde, doutor André, doutora Boa tarde, Vanessa. doutora. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.